Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa meditação de hoje. Com simplicidade, peçamos ao Espírito Santo que nos acompanhe, como fez com Jesus. Que abra os nossos ouvidos à palavra, que abra os nossos corações para acolher o dom da sua graça, que prepare as nossas mãos e nossos pés para oferecer ao irmão os dons do reino. Amém. Vede, vou criar um novo céu e uma nova terra. Haverá gozo e alegria perpétuos. Já não se ouvirão gemidos nem lágrimas. A profecia de Isaías apresenta de forma hiperbólica, exagerada, a felicidade dos tempos messiânicos, quando a situação de Israel será completamente renovada e as relações de amizade entre Deus e o seu povo serão restabelecidas. Também o Evangelho anuncia a vinda do Salvador como uma grande alegria que é para todo o povo, uma alegria espiritual, sobretudo, mas que também tem projeções concretas de alívio e consolo sobre muitos sofrimentos humanos. Os milagres com os quais Jesus curou os enfermos e ressuscitou os mortos o testemunham. No entanto, Jesus não veio trazer uma mensagem de felicidade terrena, nem instaurar neste mundo uma era na qual se exclua toda dor e sofrimento. Ele veio, antes, tomar sobre si o peso do sofrimento humano para transformá-lo em instrumento de salvação e, consequentemente, de felicidade eterna na pátria bem-aventurada, a única na qual já não haverá nem luto, nem gritos, nem trabalho. A vida do homem, redimido por Cristo, é um caminho em direção a essa felicidade sem fim. A grande alegria trazida por Jesus é tão verdadeira que pode passar por sofrimentos de toda espécie sem ser sufocada. Antes, Jesus indicou que é precisamente nas tribulações abraçadas por amor a Deus que está o caminho que conduz à bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres, os que choram, os que têm fome, os que sofrem perseguição. O mistério pascal de Cristo é entrelaçado de dor e alegria, de morte e ressurreição. A vida do cristão brota desse mistério e se fundamenta nele, reproduzindo suas características. E assim como o mistério pascal não termina na paixão e morte de Cristo, mas através da dor e da morte culmina na alegria da ressurreição, assim a vida cristã, através das tribulações terrenas, está constantemente orientada para a alegria eterna. O cristão experimenta a dura realidade da dor e, no entanto, não tem uma visão pessimista da vida, porque sabe que qualquer sofrimento é um instrumento precioso para associar-se à paixão de Cristo e, portanto, também à sua ressurreição. O homem tem necessidade de ser salvo do pecado e também de suas consequências, a dor e a morte. Deixando de lado o Evangelho, essas amargas realidades constituem um enigma que oprime o homem. Somente Cristo pode iluminá-las e torná-las aceitáveis. Nos ensina o Vaticano II na Gaudium et Spes. Assumindo a responsabilidade pelos pecados da humanidade, Ele
quis consumir em si mesmo suas consequências. Assim, sua imolação transformou a dor e a morte, herança da culpa, em instrumento de redenção, de salvação. Sofrendo por nós, afirma o Concílio Vaticano II, ele nos deu exemplo para seguir os seus passos. E além disso, abriu o caminho com o qual, ao segui-lo, a vida e a morte se santificam e adquirem novo sentido. O cristão, portanto, não deve considerar o sofrimento como uma desgraça a ser evitada a todo custo, nem como um acontecimento indesejável ao qual se deve submeter forçosamente, e nem mesmo unicamente como castigo pelo pecado, mas como meio de salvação, porque é um modo de comunicar-se com Cristo, morto e ressuscitado, para redimir a humanidade pecadora. O sofrimento é a porta que introduz o homem no mistério pascal do Senhor e o faz viver em seu aspecto de paixão e morte para prepará-lo para a ressurreição. É impossível, gravem isso, meus irmãos, é impossível participar da ressurreição de Cristo se antes não se sofre e morre com Ele. Vou repetir. É impossível participar da ressurreição de Cristo se antes não se sofre e morre com Ele. No entanto, o sofrimento repugna o homem, que foi criado para a felicidade. E Deus não despreza seus gemidos. Jesus nunca rejeitou os aflitos que recorreram a Ele. Em algumas ocasiões, Ele colocou à prova sua fé, tratando-os com aparente dureza, como fez com o oficial real, que lhe pediu a cura de seu filho. Mas no final, foi e interveio a favor dele. De qualquer forma, mesmo nos casos em que Deus não concede o alívio e permite que o sofrimento se prolongue, devemos continuar confiando nele. Só Ele sabe o que realmente convém a cada um. Certas tribulações, do ponto de vista humano, parecem absurdas e injustas. Estão situadas com precisão nos planos divinos. Da aceitação dessas tribulações pode depender a salvação pessoal e a de muitos irmãos. Sabemos que a quem ama a Deus, tudo coopera para o bem. Ouçamos com atenção as palavras a seguir, retiradas dos escritos de São Bernardo. Emanuel, Deus conosco, desceu para estar perto de quem tem o coração cheio de dor, para estar conosco na angústia. Chegará o dia em que, arrebatados nas nuvens, iremos ao teu encontro, para estar sempre contigo, desde que agora nos preocupemos em te ter conosco, como companheiro de caminho, que nos devolverá nossa pátria celeste, ou melhor, como o próprio caminho. Tu que serás então a pátria mesmo. É um bem para mim, Senhor, estar na angústia, com que tu estejas comigo. Prefiro isso a reinar sem ti, a estar sem ti imerso nos prazeres, sem ti na glória. É melhor para mim estar ao teu lado na angústia
ter-te comigo no crisol da prova do que estar sem ti, mesmo no céu. De fato, quem mais há para mim no céu? Fora de ti, o que posso desejar na terra? O ouro é provado no crisol, e os justos na tentação da angústia. Aqui, Senhor, tu estás com eles. Aqui, tu estás presente no meio dos que se reúnem em teu nome. Por que temos medo? Por que vacilamos? Por que procuramos fugir desse crisol? É verdade, o fogo se intensifica, mas tu, Senhor, estás conosco na angústia. Se estás conosco, quem estará contra nós? E se tu nos livras, quem nos afastará de tua mão? Quem poderá nos arrancar de tua mão? Por fim, se tu nos glorificas, quem poderá nos lançar na desonra? São Bernardo. Meu Jesus, é grande esse mistério de amor, viver alegria e dor. Vieste salvar-nos, mas o teu desejo é que cooperemos contigo na tua missão. Espanto-me, porque sei que sou pecador, e pergunto-me como é que um Deus Todo-Poderoso pode querer a cooperação de um miserável pecador na salvação dos homens? Mas sim, dizes-me, Jesus, que eu posso oferecer alguma coisa ao mundo. Tantos pequenos atos de amor que te posso oferecer e que saberás como usar. Um sofrimento bem vivido, um sofrimento vivido em ti. As minhas dores, as minhas angústias, um discreto ato de amor, a oração despojada do meu ego, o favor para com os meus irmãos. Aceita, Jesus, o pouco que tenho para te dar e multiplica-o para o bem dos meus irmãos. Que assim seja. Caminhemos, meus irmãos, olhos fixos em Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.